Eu sou Thais Sartori, tenho 17 anos, sou atleta do Internacional, da categoria de base sub-17. Meu nome é Matheus Oliveira de Souza, eu tenho 18 anos, sou atleta do Esporte Clube Internacional na categoria de base. Esse mundo de boleiros, como as pessoas conhecem, realmente as pessoas conhecem e sabem que as coisas vêm muito fácil, né? Por exemplo, mulheres, festas. Eu ia pro treinamento, com 13 anos já morava sozinho. À noite também eu ia atrás de mulheres, ia atrás do que os mais velhos faziam. E eu ia treinar com a cabeça cheia. Eu precisava sair com outras meninas, eu precisava me prostituir, eu precisava fazer todas as coisas erradas para tentar se alegrar. Mas só que essa alegria ilusória durava 1-2 horas e depois acabava, eu botava a cabeça no travesseiro e não tinha mais essa alegria. Um jovem, para construir uma carreira, demora anos, demora muito tempo, né, para chegar em alto nível, para poder ser reconhecido. E tudo que ele tem, ele pode perder em uma noite. Tudo que ele construiu, ele pode perder em uma noite. Porque a gente vê jogadores de alto nível, jogadores bem-sucedidos, que dentro de campo aparenta ser um, mas fora são outros. Pessoas que têm dinheiro não estão felizes, pessoas que têm dinheiro estão em depressão. Isso acontece com jogadores de futebol. E conheci a igreja através de um convite de menino também que jogava no Esporte Clube Internacional, e ele me convidou para vir no culto e eu aceitei o convite dele pelo fato de ter se frustrado em busca da felicidade de outros meios. Então, graças a Deus, a gente conheceu a palavra de Deus, a gente conheceu o Senhor Jesus, e hoje a gente tem os olhos abertos, né, para a gente não se influenciar com tudo que o futebol traz. E com Jesus eu encontrei essa alegria, né? A alegria que antes a gente não tinha, a felicidade que antes a gente não tinha, a família restaurada que antes a gente não tinha, o sucesso na profissão que antes a gente não tinha, tudo isso que antes a gente não encontrava. Essa paz, essa mansidão dentro de mim, dentro do meu coração, no qual me leva a ter o foco, me leva a ter ideal, me leva a ter objetivo. Aqui dentro desse ministério, dentro dessa igreja, onde eu tenho aprendido muito da palavra de Deus, a aprender a fazer a vontade de Deus, a aprender a agradar a Deus, a aprender a fazer tudo o que Ele manda. Então esse ministério tem sido uma bênção na minha vida mesmo, que tem me ajudado muito, porque está sendo uma escola para mim, né? Uma escola onde eu tenho crescido bastante. Antes de Cristo, antes de conhecer a Igreja Viva 24 Horas, né? Eu fui envolvido com tráfico de drogas, eu fui envolvido com roubos, com assaltos, né? Eu servia ao diabo, eu estava na mão do diabo fazendo esse tipo de coisa, né? Era complicado porque ele era explosivo, ele era agressivo, ele era ao mesmo tempo com um jeito de falar, agressividade de se impor. Eu era uma pessoa agressiva, descontrolado emocionalmente, usava drogas, usava muita cocaína. Eu meio que dava um certo medo, né, da reação que viria, né? Nunca sabia, na verdade, como o Juliano reagiria a uma situação. Nessas confusões, nesse relacionamento fora de Cristo, verbalmente ele acabava agredindo, acabava machucando, gritando, xingando muitas das vezes, e por isso que não tinha um relacionamento. Eu conheci a Igreja Viva 24 Horas em março de 2009, e quando foi feito o apelo para entregar minha vida a Jesus, eu não pensei duas vezes. Eu fui à frente e fazem 6 anos já que eu estou firme com Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a paz, né? A paz interior nasceu dentro de mim, essa paz que foi imposta através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né? E hoje eu
Eu sou um novo homem, sou transformado, eu tenho calma, eu penso antes de agir, eu não ajo mais por impulso como eu agia antes. Hoje o choro é de alegria porque a gente sabe que tem a certeza de que Deus mudou tudo isso. Também de alívio e de arrependimento de não ter conhecido antes, de não ter dado a oportunidade antes de ser feliz. Então eu realmente, a minha vida mudou da água para o vinho. Muito bom dia para você. Entra no ar o programa Mundo Real, o programa realizado pela Igreja Viva 24 horas na Avenida Assis Brasil 6322, no bairro Sarandi, aqui na capital Porto Alegre. Eu já quero começar o programa agradecendo o carinho, as mensagens de todos os membros e amigos da Igreja Viva 24 horas, que essa semana, pelo meu aniversário, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos valentes e corajosos membros da Igreja 24 horas, que são os patrocinadores deste programa. Que Deus abençoe vocês abundantemente e saiba que tudo aquilo que o homem plantar, que semear, é o que nós vamos colher. Isso é promessa de Deus. Eu quero agradecer também a todos os amigos que aos sábados nos assistem de lugares mais inusitados. Eu recebi ligação de pessoas que estavam no caminhão, caminhoneiro, assistindo televisão, parado no posto de gasolina. Enfim, todos vocês da Serra, Litoral, Bagé, de qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Esse é o programa da Igreja Viva 24 horas e eu quero deixar para você o telefone, que é o 51-3364-4207. Você já pode ligar, que os pastores e missionários estão prontos para atendê-lo, tá bom? E no programa de hoje nós vamos dar sequência a uma mensagem muito forte, muito especial, do nosso pastor primaz, o reverendo José de Santana Santos, que ele pregou na nossa igreja mãe, na sede no Rio de Janeiro. Fique com a gente, não saia daí, assiste essa mensagem e já já eu volto com mais bênçãos e novidades para você. Quem é cristão de fato aí? Levante a mão. Se você só faz as coisas por alguém, porque alguém te fez alguma coisa, o seu cristianismo é questionado. Porque não é dessa maneira que Deus nos tratou. Quem está entendendo, gente? Quando Deus envia seu santo filho à terra, é para morrer por mim e por você, que merecemos o inferno, não valíamos nada. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então olha para cá. Ô Misael, Jesus entra no barco, ele pega no soninho gostoso, é a humanidade dele, vai soprar um vento. Alguns acham que poderia já ser essa ação de Satanás. As águas querem entrar no barco, os discípulos tentam resolver sem incomodar o sono do mestre. Porque como homem, ele tinha que dormir. Agora como Deus, ele está acordado. Porque ele se fez 100% homem para viver a vida perfeita e morrer por nós e nos dar a sua justiça, correto? E depois ressuscitar. Eu fico olhando, os discípulos então acordam Jesus e acordam de uma maneira, né? Olha só, olha o que eu estou falando para os líderes que estão aqui. Fala assim, líderes, não sejam sensíveis. Não sejam... Porque olha como é que Jesus vai... Olha como é que Jesus vai ser acordado. Olha só. Pedro está lá, né? Imagina o mar da Galileia, as águas entrando. Né? Tem até um hino que alguém cantou antigamente. Chega, né? Chega, me ajuda. Me ajuda. Chega, Tiago, me ajuda a remar, me ajuda a remar. Né? Disse Pedro, vendo as ondas do mar, ou vice-versa. A turma puxa para lá, puxa para cá, o barco... né? Você viu o barco? E vai, não vai? E Jesus está lá assim. Que delícia.
parecia indiferente. Quem sabe você está passando por um problema difícil e parece que Deus não está respondendo a oração. Tem hora que parece, não parece? Você, Deus, Deus, Deus e nada. Fica tranquilo. Ele vai agir na hora certa. Ele quer esperar você ficar mais humilde, aprender mais um pouco, crescer mais um pouco. Daqui a pouco ele se volta e diz: mestre, não se te dá aqui, não está vendo que nós estamos perecendo? Ô mestre! Jesus não presta atenção no tom de voz deles. Parecia desrespeito. Porque Jesus não era como você ou eu, nas nossas fraquezas. Ele não interpretou aquilo como desespero, como desrespeito, mas como um desespero. Às vezes a maneira que a tua esposa fala contigo é um desespero. Olha para quem está ao teu lado. Ou o teu marido, na verdade está chamando, está querendo a tua ajuda. Jesus então, ele foca em quê? No problema. E Jesus então, ele vai chegar, olha o meu Jesus, olha o teu Jesus, olha quem é esse Jesus. Lembra que eu falei aqui, conhecê-lo? Aí ele chega assim para o vento e faz assim, imagina o vento vindo, né? Entendido, o vento, né? Aí ele olha assim e faz assim. Aí o vento obedece. As águas, vindo com força, aqui, repreende. As águas voltam para o lugar. Aliás, na história da palavra, as muitas águas nunca conseguiram submergir quem era de Deus. O Mar Vermelho teve que se abrir para Israel passar. Sim ou não? O Jordão teve que se abrir para Elias e Eliseu passarem para lá. E depois, quando Elias foi arrebatado e Eliseu volta, ele chega diante do Jordão e diz o quê? Onde está o Deus de Elias? E toca, se abre e ele passa. Que coisa tremenda. Josué, quem se lembra de Josué? Quando o povo de Israel sem Moisés agora chega um grande desafio, era provar se Deus estava, como? Assim como com Moisés o Mar Vermelho foi aberto, agora diante de Josué tinha que se abrir o Jordão. E as águas do Jordão, elas descem de uma ribanceira com muita força. Não é isso? Vem lá do sopé do Monte Hermon. Quem já foi em Israel sabe disso. Vem de lá. Sim ou não? Sim ou não? Deus falou, quando os sacerdotes pisarem, os sacerdotes pisam com a arca, a água está vindo. Imagine, vamos imaginar, gente. Nós precisamos ver, nosso Deus é Deus de milagres. Igreja é produto de milagre. Se não tem milagre, não tem igreja. Milagre é a ação sobrenatural de Deus. Isso não é igual a qualquer coisa. As águas estão vindo de lá, dito. Mas aí, quando eles param, os sacerdotes param, não é isso? Param com a arca, as águas fazem um muro. Aí levanta assim, Jonas, tipo um murão assim. Mas não passa. Não passa. Parece uma ameaça, mas não se concretiza. Parece uma ameaça, mas não se concretiza. Porque Deus segurou as águas. Ai, Rabadara, pode glorificar esse Deus na tua vida, esse Senhor na tua vida. É interessante que Jesus significa Salvador, não é isso? É ou não é? E no hebraico ele é o quê? Josué. As águas pararam. Naquele momento, aqueles homens que falaram com Jesus, mestre, não se te dá que pereçamos? Aí quando eles olham aquela coisa, eles olham para Jesus. A igreja de hoje tem perdido o olhar de Jesus. Quando vocês encontrarem certos crentes vacilantes, não estão olhando para Jesus. Certos pastores não estão olhando para Jesus. Estão valorizando outros aspectos na igreja. Outros aspectos. Aspecto de estrutura, aspecto de cântico, aspecto disso. E não Jesus. Mas se não valorizar Jesus, não tem vida. Vida é se ele está centralizado, né? Se ele é centro da nossa vida. Fala assim, não se descuide da pessoa de Cristo, meu amigo. Mais uma vez, não se descuide da pessoa de Cristo. Não se descuide da pessoa de Cristo, irmã. Atenção, irmão. Porque agora o que eles vão fazer? Eles vão olhar para Jesus e ficam espantados.
E sabe a conclusão que eles chegaram, Paulo e Ricardo? Que não conheciam ele direito. Olharam um para o outro e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este? Quem é este? Aí, meus irmãos, olha para cá, olha para cá. Agora eu queria que vocês prestem atenção nisso, tá? Eu estou falando de reino, o reino de Deus é diferente, né? Parei ele naquele versículozinho, não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas observem que ele atravessa o mar e ele vai lá porque aquele rapaz que não tinha nada para dar à sociedade, que não tinha nada para dar a ninguém e consequentemente era desprezado, porque as pessoas só vão atrás de quem tem alguma coisa para dar. Sim ou não? Alguém já disse: você quer conhecer seus amigos? Perca as coisas. Quer conhecer quem te ama? Passe pelos momentos mais difíceis. Não se iluda com muita gente. O único que sempre vai estar com você é o Senhor dos senhores. O único que não vai te abandonar é porque é o único que te aceita como tu és, para transformar você naquilo que Ele é. Glória a Deus. Que presença. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem sente a presença dele aqui? Aleluia. Aleluia. E os discípulos ficam espantados, olham um para o outro, porque ele fez essa viagem, uma viagem arriscada. Por quê? Por quê? E logo perceberam: por causa daquele maltrapilho, por causa daquele desvalido, o Aldo. E sabe o que é aquele rapaz, por que ele está assim? Porque tem demônios. Aí Jesus, ele conhece tudo, meu irmão. Esse Jesus, que é o meu Salvador e teu Senhor, ele não precisa que alguém lhe ensine nada. Ele aprendeu, ele sabe tudo do Pai. Mas ele sabe que eu não sei. E aí ele vai dialogar para que por meio do diálogo aprendamos. E aí então ele vai chegar e ele olha: qual é o teu nome? 6.000 vozes ecoam por aquele corpo. Legião. Legião fala de uma legião romana que normalmente era comandada por um capitão e tinha 6.000 soldados. O que significa? 6.000 espíritos ali. Por que tem coisas que na sociedade o médico não resolve, o psiquiatra não resolve, ninguém resolve, a polícia não resolve, o presídio não resolve, nada resolve, porque são demônios. Está provado isso? Está ou não está? Quantos na igreja estão aqui porque foram libertos? Irmão Nelson Chapman, fica de pé. O senhor chegou na igreja cheio de demônios, tomava muitos remédios, e quem te libertou foi esse Jesus. Isso é o reino de Deus. Quem quer aplaudir? Olha lá o homem lá. A vida dele tinha parado. Funcionário do correio, não é isso? É uma história tremenda se for contar. É porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse Jesus, ele chega lá em Gadara e ele pergunta: qual o teu nome? E ele responde: Legião. Em dado momento, os discípulos olham para o outro espantado. Dá para imaginar, porque eles não são diferentes da gente, né? Aí fica assim, meu... Porém, antes, o Espírito, olhando quando Jesus chega, fala assim, reconhece quem é Jesus. E fala: Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar. Uma coisa que tem que ficar clara: a presença de Jesus é paz para o ser humano, para o pecador, mas para os demônios é uma presença que atormenta. Em uma reunião como essa, se alguém veio aqui endemoniado, o capeta se manifesta. Ele se manifesta por causa da presença do Senhor. Não se assustem se acontecer, porque Jesus está aqui e sabe pegar ele direitinho. Em dado momento, aqueles demônios começaram a dialogar com Jesus, e Jesus com eles, e os discípulos ouvindo, e os demônios começam a fazer uma declaração, e dizem o seguinte:
não nos mande para fora deste lugar. Nós estivemos lá, não foi quem esteve lá em Gadara comigo lá? É legal que quando nós estivemos lá, minha mãe teve uma visão na hora, viu um demônio brigando com o outro lá, né? Por quê? Porque os demônios continuam lá. O plano de Deus agora é tirar o homem da mão do demônio. E os demônios estão preparados para o juízo vindouro que virá. Ficam muitas lições ali. Então Jesus permitiu que eles ficassem naquela região, até porque Jesus não foi lá para tirar eles de lá, foi lá para tirar o homem da mão dele. Fala assim, Jesus foi lá para tirar o homem da mão dele. Em todo lugar que você vai, os demônios estão. E nós temos que pregar para que as pessoas sejam tiradas da mão dos demônios. Guardem isso. Guardem isso. Depois, outra coisa que o demônio pediu, manada de porcos, manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Quando eu digo Jesus permitiu, é para você lembrar uma coisa. Quando você está do lado de Cristo, não precisa temer ninguém. Os demônios respeitam Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Jesus permitiu, aí alguém pergunta, mas permitiu por quê? Né? O pessoal que é perguntado, ele não tem medo de perguntas. É para mostrar a periculosidade do diabo e o que ele quer fazer com o ser humano que não se entrega a Jesus. Ele quer destruir casamento, ele quer destruir família, ele quer destruir com álcool, ele quer destruir com crime, ele quer destruir com a ganância. Cada um ele vai pegar de um jeito, meu irmão. Cada pessoa ele vai pegar de um jeito. Olha para cá, cada pessoa ele quer pegar para destruir. Mas se você aceitar Jesus, ele sabe que tem que respeitar você, porque Jesus vai te defender. Pode estar. Você viu a mensagem que o nosso reverendo pregou? E é interessante que a Bíblia, quando fala de Jesus Cristo, ela apresenta um Jesus que ele não dorme. Ou seja, ele é o guarda de Israel, aquele que está sempre acordado para você dormir. E interessante que quando em Mateus 8 fala que Jesus entrou no barco e de repente veio uma grande tempestade, qual é a tempestade que tem assolado a sua vida? Qual é a tempestade que tem tentado derrubar o barco da sua vida? Eu quero apresentar para você esse Jesus. Jesus esse que muda a vida de quem crê. E esse Jesus, ele está vivo. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é sobre esse Jesus que nós viemos falar no programa Mundo Real. É esse Jesus que o nosso reverendo tem pregado no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho. E é o mesmo Jesus que nós, a Igreja Viva 24 Horas, temos pregado no Brasil e no mundo. Eu quero deixar o telefone para você, que é o 51-3364-4207. Os pastores e missionários estão aguardando a sua ligação para que nós possamos orar por você e apresentar a sua causa a esse Jesus que entrou no barco e uma grande tempestade veio sobre o barco e a Bíblia diz que o barco estava sendo quase varrido pelas ondas. Mas sabe quem estava lá? Jesus Cristo. Jesus esse que acalmou a tempestade. Jesus esse que continua operando e realizando milagres na vida de quem decide confiar em seu nome. Esse nome tem poder. Creia em Jesus. Se você está deprimido, angustiado, sofrendo, passando por qualquer tipo de problemas familiares, você que está, talvez até dentro de um presídio ou passando por situações dificílimas, saiba que esse Jesus, ele te ama. Ele tem um amor muito grande por você. E ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Nós agradecemos a Deus pela vida dos médicos, agradecemos a Deus pela vida dos profissionais, mas nós sabemos que eles são limitados. E aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. Ligue para a gente, você pode mandar uma mensagem de texto para o WhatsApp, que é o 8165-5040. E um grande convite, porque amanhã, domingo, nós temos 2 reuniões importantes. A primeira às 10 horas da manhã e à noite, às 19h30, nós temos a reunião de milagres. E se você quer milagres, saiba que esse Jesus ele tem poder
para realizar milagres na sua vida. Nós estamos com tempo. Eu quero também convidar você para participar de uma reunião na nossa igreja no litoral, em Tramandaí, bairro São Francisco 2, em frente à Casa da Cidadania, o missionário Fabrício amanhã com 2 reuniões em Tramandaí, e também em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Você que é de Bento Gonçalves e região, faça-nos uma visita. A Igreja Viva 24 Horas está de portas abertas e braços abertos para receber cada um de vocês que está precisando desse socorro. E você também que enfrenta qualquer problema na área financeira. Esse Jesus Cristo, ele é o mesmo Jesus que quando Pedro, pescador, que vivia da pesca, estava passando por um momento de escassez, de falta, a Bíblia diz que Pedro empresta o barco para Jesus e Jesus faz do barco um altar e logo em seguida ele diz para Pedro, volta ao mar e lança sua rede. Sabe qual foi a resposta? Mas Senhor, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. E Jesus então recomenda, dizendo para ele lançar a rede ao mar. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, ó, sob tua palavra lançarei a rede. Meu amigo, sabe o que aconteceu? O homem que vivia da pesca, o homem que precisava, né, esse era o ganha-pão dele. A Bíblia diz que ele lança a rede e pegou tantos peixes que o barco dele quase virou, de tanta abundância. Esse é o Jesus que a Igreja Viva prega e é o Jesus que nós queremos que você experimente milagre. Faça uma visita na Igreja Viva 24 Horas. Avenida Cis Brasil, 6322. Nós temos reuniões todos os dias. Nos procure. Nós queremos orar por você e declarar a vitória de Deus sobre a sua vida. Porque esse é o Jesus que nós pregamos. A gente não vai fazer simpatia, não vai enganar ninguém. Nós pregamos a palavra. E na palavra diz que Deus é o dono do ouro e da prata. O livro de Ageu, o Senhor disse, minha é a prata, meu é o ouro, diz Adonai Tsevaot. O que é isso, pastor? O Senhor dos Exércitos. E Ele está vivo. Ele quer mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando o programa desse sábado. Sábado que vem nós estamos de volta e nos ligue. Ligue para a Igreja Viva 24 Horas. 51-3364-4207 ou você manda a sua mensagem de texto pelo WhatsApp 51-8165-5040. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. E amanhã nós temos um encontro marcado às 10 horas da manhã e às 19h30. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Shalom.